A polícia está trabalhando, a polícia está aprendendo, a polícia a gente compra hoje 500 viaturas blindadas por ano. Nunca o Rio de Janeiro teve 500 viaturas por ano de reposição. Hoje tem. Agora, você fala, mas o que está acontecendo então? Nós temos hoje uma tempestade perfeita no Rio de Janeiro. Nós temos uma ADPF, que é uma ação judicial, chamada ADPF das favelas, ou ADPF 635. O que ela fez? Ela impôs regra para que a polícia entrasse nas comunidades. Ela criou um conceito de extraordinariedade. O que é isso? Para que a polícia entre, tem que acontecer algo extraordinário. Ela tirou a ideia de ostensividade, que era o que tinha, e criou a ideia de extraordinariedade. Faz isso na Zona Sul. Tira a polícia da Zona Sul. Então é o seguinte, o pobre deixou de ter o direito de ter a polícia todo dia. O que aconteceu? As facções dominaram os territórios quando a polícia não pôde mais entrar de forma ordinária. As facções dominaram os territórios. Então hoje nós temos territórios onde a polícia só pode entrar. Aí agora a nova agora é o seguinte, me perguntam, governador, a operação vazou? Eu digo, claro que vazou. Eu tenho que avisar 10 órgãos. Como é que não vai vazar? Eu tenho que avisar Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensor. Como é que não vai vazar? Cada operação que a polícia faz tem que comunicar esses órgãos todos. Todo mundo. Então como é que não vai vazar? O governador vazou, sabe se tem indício? Não, tem indício não, gente, vazou. Tenho certeza hoje em dia. Hoje toda operação vaza. Não tem mais como ter segredo. O pessoal brinca, né, que segredo entre 3 tem que matar um. Imagina segredo entre 10. Então a DPF, ela fez no popular o mato crescer. Quando você não para o mato todo dia, ele cresce. Essas facções começaram a ter o domínio territorial. E aí vem o segundo vetor. Criou-se audiência de custódia. Antigamente, o cidadão era preso e ele ficava lá, na cadeia, até ter a primeira audiência. Agora não. Agora a audiência tem que ser em 24 horas. Em 24 horas, a pessoa tem que receber se ela continua presa ou não. E há uma orientação do Conselho Nacional de Justiça que penas até 4 anos a pessoa responda em liberdade. O que está acontecendo? Todo mundo que assalta hoje é posto em liberdade em 24 horas. A polícia está prendendo o mesmo cidadão 20, 30, 40 vezes. O cidadão que rouba o celular, que furta o celular, rouba, ele está indo para casa no dia seguinte. É o famoso prende e solta. Hoje o criminoso, sobretudo nas áreas turísticas, quando o meu policial prende ele fala, pô tio, me libera aí, amanhã eu tô aqui de volta. E aí vem o terceiro fator. Você tem a lei de arma e você tem a lei de droga. Quando um traficante é preso com um fuzil na mão, o que deveria acontecer? Ele deveria responder pelo porte do fuzil, a pena de 16 a 24 anos, mais associação ao tráfico, pena de 3 a 10 anos. A sexta turma do STJ tomou uma decisão vinculante, que agora você tem que desqualificar o crime de arma para o crime de droga com agravante de posse de arma. Na prática, ele, em vez de responder 16 mais 3, 19, 24 mais 10, 34. Ele respondia de 19 a 34 anos de cadeia. Agora ele responde de 4 a 12. Como ele sai com um sexto da pena, em 8 meses ele está em casa. Um criminoso com fuzil passou a estar de volta em 7 meses. Pessoal, urgente. O mundo inteiro já está sabendo da situação do Rio de Janeiro. Negligência por parte do presidente Lula e da Polícia Federal. Com isso, Moraes não perdeu tempo, e está intimando o governador Cláudio Castro e o deputado Gustavo Gayer fala se poderá acontecer uma prisão nos próximos dias. Como dizia o Capitão Nascimento, o sistema é foda, parceiro. Mesmo dezenas de milhões de brasileiros celebrando essa ação da Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a primeira ação verdadeira contra o tráfico, contra essas facções criminosas, embora o Brasil esteja vendo ali um vislumbre de esperança na possibilidade de combater e de vencer esse narcotráfico, o sistema reagiu. 48 horas depois dessa ação da polícia, o sistema já reagiu e aparentemente o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pode ter cometido o pior erro da sua vida. Tudo leva a crer que por ter feito algo que o Brasil implorava, ele agora corre o risco de ser caçado e até mesmo preso. A maioria do Brasil adorou isso. Tanto é que de ontem para hoje ele ganhou 500 mil de seguidores depois dessa mega operação. Diga-se, uma mega operação que só não foi 100% exitosa, porque infelizmente nós perdemos aí 4 heróis, 4 guerreiros nessa batalha. O ideal seria que nenhum
nenhuma família, nenhuma esposa, nenhuma mãe de um policial estivesse chorando nesse momento. Mas para combater esse crime que a esquerda produziu, vai ser difícil não ter algumas boas pessoas caídas. Então, Cláudio Castro agora está numa situação complicada. Eu vou te explicar como que o sistema está reagindo. Primeiro, aqui, ó. Lula orienta ministros a confrontar Cláudio Castro. Toda a esquerda, senadores, deputados, estão com ódio, chamando o Cláudio Castro de assassino, falando que aquilo foi uma chacina, mas não mencionam o fato de que essas pessoas que foram mortas estavam atirando contra policiais. Depois que elas foram tombadas, as pessoas da região tiraram as roupas, que eram as roupas de camuflagem, que mostravam que eles eram, assim, membros do Comando Vermelho, que eles estavam em guerra com a polícia naquele momento, para passar uma imagem de coitadinhos. Aí vem a bomba. De repente, no dia seguinte, TSE marca julgamento que pode cassar mandato de Cláudio Castro. Então nós temos agora o Lula e a esquerda indo para cima dele. Nós temos o nosso maravilhoso TSE já tentando dar um jeito de derrubar o Cláudio Castro. Mas o pior de tudo não é nem isso. O pior de tudo é isso aqui, ó. Esta, para mim, foi a pior de todas até agora. Moraes vai pessoalmente à audiência de Castro por mega operação no Rio. Olha que curioso, né? É quase como se o Moraes estivesse agindo como uma espécie de advogado das facções, revoltado porque essa operação aconteceu, revoltado que essas pessoas, que os traficantes agora, os filhinhos do Lula, não vão poder mais continuar fazendo as suas ações. Ministro Alexandre de Moraes vai até Rio de Janeiro pessoalmente a fim de conduzir as audiências do governador fluminense, Cláudio Castro, e de polícia, procuradores e outros, sobre a mega operação policial mais letal da história. Castro vai explicar ponto a ponto a operação conforme pedido pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Até o Conselho Nacional dos Direitos dos Humanos, né? E o Alexandre de Moraes determinou uma audiência e já determinou que o Cláudio Castro tem que estar lá para explicar toda a situação. É como se o Cláudio Castro agora vai ter que pedir desculpas por ter combatido terroristas que amedrontavam milhões de cariocas, milhões da cidade do Rio de Janeiro. O Brasil está celebrando, o Brasil está vendo uma esperança, finalmente alguém agiu. E o que o sistema faz? Bom, Lula sai em defesa dos vagabundos e quer ir para cima do Cláudio Castro. O TSE quer caçar o mandato dele. E agora Alexandre de Moraes já está ali cavando uma maneira, né, alguma forma de derrubar ele também. Ou de até prender. Em reunião com parlamentares, Castro disse que receberá Moraes no Rio de Janeiro e não teme órgão de controle. O Estado não escondeu corpo. O governador afirmou que o Estado não escondeu corpo algum, que não foi o Estado que colocou ninguém de cuecas. Aqui ele está fazendo uma referência ao fato de que foram os próprios moradores que tiraram as roupas do pessoal lá para fingir que eles não eram membros da facção. Olha que absurdo. O Brasil é hoje 25% dominado pelas facções criminosas. Mais de 50 milhões de brasileiros vivem sob o terrorismo dessas facções. Facções que ajudam a esquerda e fazem campanha para a esquerda e são protegidos pela esquerda. Agora ele vai ter que enfrentar o presidente, o TSE e o Alexandre de Moraes, que tomou para si essa ADPF, não era dele, ele foi lá e pegou, e ele determinou que quer saber tudo o que aconteceu. Ele quer saber exatamente tudo. Olha aqui. Se eu consigo colocar aqui para vocês, está aqui, ó. Ele determinou que ele quer um relatório circuncidado sobre a operação, ele quer prévia definição do grau da força, ele quer o número de agentes envolvidos, identificação das forças, o armamento utilizado, número oficial de mortos, adoção de medidas para garantir a responsabilização em casos de eventuais abusos e violações de direitos humanos, e não para por aí. 6. Providências adotadas para assistência a vítimas e suas famílias. Protocolou o programa de medidas de não repetição, preservação do local. Como que vai preservar o local do crime, gente? Da perícia, comunicação imediata ao Ministério Público, atuação da Polícia Técnico-Científica mediante o envio de equipe especializada ao local, acompanhamento de corregedoria, utilização de câmeras corporais, utilização de câmeras nas viaturas, justificação e comprovação da prévia definição do grau de força, observância das diretrizes constitucionais relativas à busca domiciliar, presença de ambulância, observância rigorosa do princípio da proporcionalidade do uso da... O povo estava tirando contra eles como fuzil e com drone soltando bomba.
Por que vocês atiraram contra os bichinhos, cara? Tadinho. Lembra que o Gustavo Petro falou? Traficante não é traficante, ele é um operador do tráfico. A imprensa fazendo um papelão defendendo os traficantes. Bom, mas para concluir, vamos todos orar. Cláudio Castro fez uma ação maravilhosa. Rio de Janeiro não aguenta mais pessoas que são... Eu não posso nem falar cai o vídeo aqui, mas eles cometem crimes todos os dias de tortura, arrancar a cabeça, esquartejar pessoas, matar mulheres, crianças, pais de família. E agora, quando o Estado finalmente age ou reage, eles correm o risco de ser presos. O que o Alexandre de Moraes e o TSE está fazendo é passando uma mensagem para, olha, não faça isso de novo, e para os outros governadores, nem considerem fazer isso. Deixem os nossos amiguinhos traficantes em paz. Porque senão, se prender todo mundo, quem que vai votar no PT? Pois é, e a imprensa internacional repercutiu também essa mega operação contra o Comando Vermelho realizada ontem no Rio de Janeiro. A mídia internacional reportou a intensa troca de tiros na ação que deixou mais de 60 criminosos mortos. E para falar um pouco sobre isso, eu vou chamar o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. Muito bom dia, Ivan, seja muito bem-vindo. Conta pra gente essa repercussão internacional da mega operação contra o crime organizado no Rio de Janeiro. Bom dia, Daniel, uma saudação especial a você e a toda a audiência do Jornal da Oeste, primeira edição. Repercute internacionalmente a operação da polícia realizada nesta terça-feira, dia 28, na cidade do Rio de Janeiro. O jornal New York Times diz que, abre aspas, o governador Cláudio Castro classificou o episódio nesta terça-feira como parte de uma guerra contra o crime organizado. Ele também criticou o presidente Lula, reclamando que o Rio precisava de apoio para combater o tráfico de drogas, mas que o governo federal havia recusado seus pedidos de ajuda. Já o jornal alemão Die Welt destacou que poucos países no mundo registram tantas mortes em operações policiais quanto o Brasil. Contudo, as operações policiais na Europa não podem ser comparadas às do Brasil. Muitas favelas são controladas por gangues de narcotraficantes fortemente armados. Quando a polícia entra nas favelas para cumprir um mandado de prisão ou procurar drogas, é frequentemente recebida com rajadas de tiros de fuzil. As operações nos labirintos das favelas do Rio de Janeiro e de São Paulo assemelham-se mais a operações militares do que ações policiais. Assim, repercutiu o jornal alemão Die Welt. Já a emissora britânica BBC News e também a Associated Press destacaram a declaração do Escritório dos Direitos Humanos da ONU, que se disse horrorizado com a operação. Eu vou ler aqui o comunicado, então, do Escritório dos Direitos Humanos da ONU, que diz o seguinte, abre aspas, estamos horrorizados com a operação policial em andamento nas favelas do Rio de Janeiro, que supostamente já resultou na morte de mais de 60 pessoas, incluindo 4 policiais. Essa operação mortal promove a tendência de consequências extremas letais das operações policiais nas comunidades marginalizadas do Brasil. Lembramos autoridades de suas obrigações sob a lei internacional de direitos humanos e pedimos investigações imediatas e eficazes. Fecha aspas. Este é o comunicado, então, do Escritório dos Direitos Humanos da ONU, que repercutiu na emissora BBC News, assim também como na Associated Press. A emissora britânica Sky News e também o jornal americano Washington Post estão entre aqueles que repercutem a ação policial na cidade do Rio de Janeiro. Daniel, eu devolvo para vocês no estúdio. Eu sou Ivan Kleber.